Olá, boa noite. Vamos a mais um vídeo no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. No vídeo de agora, vou narrar a história para vocês de dois homens de coragem. Um eu conheci bem e o outro eu conheci, mas não tinha muita amizade com ele. Uma história foi contada pelo próprio, a outra eu ouvi de um parente dele. É sobre a Segunda Guerra Mundial, um tempo difícil que o mundo e o Brasil passou, e esses dois homens viveram essa história. Embora não estiveram lá na Itália, eles viveram aqui no Brasil essa história, essa emoção, essa tristeza, esse medo e, sobretudo, a coragem. Os dois se chamavam João. Eu vou começar pelo primeiro, que narrou sua história para mim quando eu era criança e entregava leite. Ele comprava leite de minha casa, né? Eu ia à cidade vender, entregar, e todo dia ele ia lá com a sua jarrinha buscar os seus 2 litros de leite. Era uma grande pessoa, era um senhor religioso, gostava de rezar, tratava todo mundo bem. E ele sempre conversava comigo, porque muitas vezes os parentes não querem conversar com as pessoas idosas que tem em casa, acredito eu, né? Que deve ser isso. E quando encontram alguém que gosta da história, como sempre gostei, eles perdem ali horas contando o que viveram na vida. Esse senhor João, conversando comigo, eu estava ali enchendo a garrafa de leite dele. Naquela época minha mão tremia um pouquinho, não sei porquê, hoje graças a Deus não treme, né? Aí eu conversando com ele, ainda brinquei com ele que eu tinha vontade de ir no médico e ver o que era aquilo, né? Ele falou, não menino, isso não é nada não, é que é muito serviço, você fica nervoso um pouco, mas com o tempo essa tremedeira vai desaparecer, né? Então brincou assim, né? E graças a Deus desapareceu. Hoje eu encho uma garrafa. É questão de prática, né? Foi o que ele disse. Aí começou a contar a história dele, né? Que ele serviu o exército naquela época, nos anos 40, todo mundo tinha que prestar o serviço militar, né? Já existia aeronáutica, marinha, exército. Nossa região, região de Areias, era uma região que era o exército, servia em Lorena. E era obrigatório ir. E ele foi selecionado e seguiu, porque antes ninguém tinha medo, as pessoas iam, né? Foi e ali ficou. Veio a Segunda Guerra Mundial, veio a ordem da participação do Brasil, dos pracinhas, e foi as primeiras levas, como diziam ele, né? As primeiras levas de soldados para lá, e ele foi ficando. Chegou a ordem para que eles fossem para Barueri fazer o treinamento e aguardar a ordem de embarque. E assim foi. E naquele tempo, a pessoa ficava presa ali dentro do quartel, não saía. E o embarque também, para não ter o risco da pessoa desertar, era tipo uma prisão, né? Ia para o Rio de trem, os trens eram fechados com madeira. Quando chegava lá, pegava o navio, despedia da família antes, e assim era. Mas os homens antes não fugiam da luta, né? Ele foi para Barueri, fez todo o treinamento, porém não deu tempo dele ir, cessou seus combates por lá e ele não foi. Só que ele me contava que enquanto ele prestou o serviço militar, ele teve grandes feitos lá dentro, né, como soldado, no treinamento. Aí que entra a questão da tremedeira. Ele disse que para ele poder participar
da batalha na Itália, que não deu tempo dele ir, porque acabou a guerra, né? Ele fez treinamento, todo tipo de treinamento, lidar com as armas da época, metralhadora. E quem já fez algum treinamento de armas sabe que hoje talvez não use muito isso, né? Mas se usou muito em qualquer tipo de treinamento que você, qualquer arma. Mandavam você fechar o olho, municiar e desmuniciar uma arma. Nesse caso, ele não foi um revólver até que é fácil, né? Ele pegou uma metralhadora, como a gente vê nos filmes, com mais soldados, o instrutor, e teve que fazer isso. Só que daí não era só municiar, era desmontar as peças dela, que a gente sabe que a metralhadora, o fuzil, a pistola você desmonta. E montar aquilo com o olho fechado no escuro, vendado, né, amarrado, e municiar. Segundo ele me disse que ele foi o melhor da sua equipe. Recebeu uma medalha da mão do homem que nada mais nada menos foi o presidente do Brasil, Eurico Gaspar Dutra, que nós temos um nome em homenagem a ele, da rodovia que liga as duas cidades mais importantes do país, São Paulo e Rio, presidente Dutra, que ele veio a construir essa rodovia, aproveitando a outra que já tinha, que era o Washington Luiz. Ele, a partir dessa, ele criou uma melhor, uma mais viável para aquele tempo, né? Que é até hoje a rodovia mais importante. E ele recebeu medalha de honra, diplomas de honra ao mérito, da mão desses homens aí. O que ele falava, né? Presidente Dutra, Mascarenhas de Moraes, pessoas que foram importantes no exército. Mas ele teve uma história à parte com o homem que foi o presidente da República, Dutra. Esse homem ele era general, estava em visita ao exército, ao batalhão onde ele estava servindo, e ele estava tirando guarda, né, trabalhando na vigilância, na guarda do fundo do quartel. A gente não tem muito muro, né? O muro é o soldado, a arma, né? E digamos, né? Bala, né? Mas para chegar nesse ponto de você disparar uma arma, você tem que passar as fases, né? Sempre foi assim. Ele me contou que era madrugada, ele viu um homem sem uniforme, vindo naquela. Antes era tudo escuro, né? No escuro. E esse homem também tinha coragem. Veio vindo de encontro com ele, para ver se ele estava dormindo, alguma coisa, né? O que ele fez? O homem aproximou, ele deu a ordem de parada e esse homem continuou vindo e ele mandando parar. Quando ele deu a sua terceira ordem ali de parada, o cara já sabia que se ele continuasse, provavelmente ele seria morto, né? Porque seria alvejado, que era a ordem. Aí o homem parou, cumpriu a ordem que ele deu, colocou a mão na cabeça, ele foi, fez o procedimento e o cara disse para ele que era o general Eurico Gaspar Dutra. Porém ele não não cedeu, continuou o seu trabalho, levou o homem para um canto, encostou ali, chamou reforço, chamou ajuda, chamou os superiores e foi identificado sim como o general Dutra, né, que estava fazendo um teste com ele. Terminou tudo aquilo, mais uma vez ele foi cumprimentado por esse general Dutra no pátio lá do batalhão do exército, na frente dos colegas e parabenizado pelo feito, né?
que era um teste que o cara estava fazendo. Aí ele dizia para mim que ele tinha no porão da casa dele as medalhas, os quadros de honra ao mérito, mas que ninguém ligava para aquilo, né? E essa é a história de um dos Joãos, né? O João R, né? Agora vamos para o João B, que é mais rápido, é tudo ao mesmo tempo. Esse segundo João também foi selecionado para ir para a Itália, participar da batalha, seguiu para o treinamento e quando estava em cima do caminhão com mais soldados para ir para o Rio de Janeiro para embarcar e seguir para a batalha, chegou o aviso de que havia acabado a guerra. E nenhum deles foram, né? Mas tiveram essa participação aí. Os dois Joãos, né? Os dois senhores que eu conheci, sem dúvida que tinham e têm uma história ilustre que todos com certeza já esqueceram, né? Mas a gente aqui no canal lembra dessa história. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Peço que dê o joinha, siga o canal e Deus nos abençoe.